desenho, tal, mais do que normal, então vamos dizendo aí. A aula de hoje vai ser sobre eita, comecei feio. Circunferências. Certo? Olha só assim. Bora lá. Qual a definição de circunferência? O teu é S6 ou S9? S6. S6, cara. Eu acho o S9 completamente desproporcional, entendeu? O negócio parece um tanque, cara. Muito grande. Muito grande mesmo. Enfim. Qual a definição de circunferências? Qual a definição, certo? Vamos trazer aqui a definição. Uma circunferência, ela é definida por um conjunto de pontos em um plano, né, equidistantes de um ponto fixo chamado centro. Como assim, Guilherme? Vamos lá. Definição. Um conjunto. É um conjunto, né? Vou botar aqui conjunto de pontos. De pontos equidistantes. Em um plano, né? Num plano equidistantes de um ponto fixo. Ponto fixo. Qual é o nome desse ponto fixo? Ponto fixo. Bota aqui, chamado centro, né? Fixo chamado centro. Então, quando normalmente a gente sempre fala assim, né? Pelo menos era uma coisa que eu sempre falava muito. O que é a definição de, o que é uma circunferência? A circunferência é a borda, né? Do círculo. A borda. A borda. Então, como assim a borda, né? Como assim a borda? É a linha, né, do círculo. A linha. Eu sempre falo dessa forma. Mas para nós sermos mais formais, né? Já que nós prezamos pela formalidade, pelo menos quanto às definições, é importante definir que é um conjunto de pontos. Segmento? Como assim segmento? Como assim segmento? A borda. Não, é um conjunto de pontos, né? Não são. Ele não é bem um segmento, né? É porque segmentos. Você entende segmento por ser um segmento de reta, né? Um segmento. Certo? Então, subentende-se que deve ser uma reta, né? Subentende-se que deve ser uma reta. A circunferência, ela é um conjunto de pontos, né? É um conjunto de pontos. A definição, gente, de circunferência é um movimento limitado, certo? Vamos pensar dessa forma. Vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Eu posso até pegar um. Ficou feio, né? Tô falando com agonia disso. Chamado centro. Vou pegar um exemplo para vocês da física, tá? Posso pegar esse exemplo da física. Imagina que você tem um prego, certo? Imagina que você pega um prego. Fazer o prego assim, tá? Que é um prego. E você coloca uma linha nele, certo? Isso aqui é uma linha. Você pega uma linha. Quando você roda, quando você faz um movimento circular com essa linha, tem que ser tipo uma elipse, né? Acertar. Pronto. Quando você faz um movimento circular com essa linha, o que acontece com ela? A borda dela, ou seja, esse ponto aqui, ó, ele é limitado a estar sempre a uma mesma distância R, certo? A uma mesma distância R do centro. Ou seja, ele está sempre em qualquer ponto que eu, né, qualquer ponto ali, ou qualquer
pedaço desse caminho feito por esse prego com a linha, né, que a gente roda, qualquer ponto dele está exatamente equidistante. Por quê? Porque ele está limitado pelo comprimento do fio. Então imagine assim, se você tem um trajeto, né, se você tem um trajeto assim, ó, desse jeito, dessa forma, em algum ponto bem aqui, ó, se você pegar um ponto bem aqui, ele pode ser associado, esse ponto, ele pode ser associado a um movimento circular. Pronto. Consegue entender a analogia que eu estou dando para vocês? É que se você pegar um ponto, cada ponto, né, um ponto qualquer, por exemplo, numa trajetória curva, você pode associar esse ponto a um pedaço de uma circunferência. Vai servir de alguma coisa? Nem sempre. Muitas vezes não serve. Mas eu estou querendo usar esse exemplo para vocês, para poder definir o que é uma circunferência. Certo? Estou usando esses exemplos aqui para definir para vocês o que é uma circunferência. Beleza? Então a circunferência é o conjunto de pontos que está equidistante. Equidistante. E essa equidistância, essa mesma distância, significa que quaisquer pontos aqui, nessa, né, representados por essa linha, né, um conjunto de pontos, ele está à mesma distância do centro. Esse centro não ficou bem no centro, né? No centro. Que é também chamado de raio. Beleza? Todo mundo entendeu a definição? Todos entenderam a definição, né? Se não tiverem entendido, eu posso explicar novamente. Certo? Maravilha. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Qual a definição de círculo agora? Círculo. Essa aqui é mais legal. Sim. Sim. Ai. Opa, posso aqui definição. Qual a definição dela? Um círculo, ele é um conjunto de pontos. A gente sempre vai traçar conjunto de pontos para a gente não ter que dizer que é uma linha, né? Uma curva, sei lá. Para não usar essas definições um pouco abertas, ambíguas. Então, um círculo é um conjunto de pontos de um plano também, cuja distância de um ponto, né, desses pontos até um ponto fixo ou centro, ele é menor do que igual a um valor chamado de raio. Guilherme, muito abstrato, não entendi. Vamos lá. Então, eu vou copiar aqui a definição para vocês. Ele é o conjunto, vou botar aqui o conjunto de pontos do plano cuja distância é até um ponto fixo é menor ou igual a uma distância, né, a um valor chamado raio. Beleza. O que está escrito entre plano e distância? Cadê aonde? Cuja. Pronto. Isso aí, tem que perguntar mesmo, tá? Tem que perguntar mesmo. Tem que perguntar mesmo. Vamos lá, vou dar esse exemplo aqui de novo com o prego, tá? Agora eu vou dar a visão do prego de cima. Vou desenhar aqui circunferência. Ó, bem aqui está o centro dela, tá? Bem aqui está o centro dela. Qual é que é a definição de círculo? Círculo, tá, gente? Definição de círculo. Ele é o conjunto de pontos, quaisquer que sejam eles, onde a distância desses pontos até um ponto fixo, chamado de centro, é menor do que ou igual ao raio. Então, se você pegar quaisquer pontos no interior ou até mesmo em cima da circunferência, configura círculo. Quando perguntarem assim,
Qual a diferença entre círculo e circunferência? A, a circunferência, ela engloba também, né? A circunferência não, perdão, o círculo, ele engloba, ele é o conjunto dos pontos internos à circunferência. Também a circunferência. Como assim? A circunferência, ela engloba tanto a borda, o círculo, perdão, o círculo engloba tanto a borda quanto a parte de dentro. Então, quando a gente fala assim, tem uma diferença entre circunferência e círculo, tem essa diferença. Mas a circunferência, ela é subconjunto, ou seja, ela está inserida no círculo. O círculo não é só a parte de dentro. Ele é a parte de dentro, inclusive a borda. Certo? Inclusive a borda. Beleza? Então, esse aqui é importante. Por quê? Por que inclusive a borda? Porque aqui ele fala menor ou igual. Certo? Ou igual. E a gente sabe que essa distância só pode ser igual a raio se ela estiver na circunferência. Tá? Deu para entender as definições? Opa, ficou claro as definições? Maravilha. Maravilha. Vamos aos elementos, certo? Vamos aos elementos. Elementos. Elementos do círculo. Percebam que agora, a partir de agora, eu sempre vou falar. Normalmente eu sempre, né? Não normalmente, mas eu vou usar com mais frequência círculo do que circunferência, porque o círculo ele já envolve os pontos tanto internos quanto também a própria circunferência, certo? Então, vou desenhar aqui, ó, do lado, certo? Uma circunferência bem grande. Do lado aqui uma circunferência bem grande. Fazer aqui os desenhos, tá? Tenta. Sim. Fazer aqui o centro dela, né? Tá bom. Tem só que passar pelo meio, né? Mas... Oh, maravilha. Bom, aqui, essas três retinhas aqui. Não, tem que ser tangente. Aqui tem um ponto P. Essas retas eu vou chamar elas de S, T e R. Aqui é o ponto F. Aqui é o ponto O. Aqui essa reta eu vou chamar de reta U. Esse ponto é o meu ponto A. Esse aqui é o meu ponto B. Pronto, maravilha. Certo? Vocês vão usar essa imagem aqui como base. Tá? Essa imagem aqui como base. Vai descer aqui um pouco mais. Deixa eu fazer assim. Deixa eu usar essa imagem aqui como base. Vamos lá. O meu ponto O, a gente chama ele de quê? O ponto O. Esse meu ponto bem aqui. Centro. Maravilha. Então, O é o centro. O que é essa distância aqui, ó? Esse segmento aqui, ele representa o quê? O raio. Maravilha. O raio. Esse meu segmento aqui, ó. Eu deveria ter feito antes de escrever, né? Peraí. Aí eu tenho que apagar isso aqui agora. Pronto. Maravilha. Centro. Aqui eu escrevo OA, raio. Esse meu segmento aqui, ó, em cima. Esse meu segmento, a gente chama ele de quê? Corda. Maravilha. CD, corda. O meu segmento, né?
O meu segmento AB. O meu segmento. Esse meu segmento aqui, ó. Esse meu segmento AB. Eu chamo ele de quê? Diâmetro. Exato, diâmetro. Meu segmento AB, ele é o. Exatamente, diâmetro. Ó, seu o segmento AB é o diâmetro. Isso, pois é, pensando no plano cartesiano. Não tá errado, né? Não tá errado de qualquer forma. Não tá errado. Esse aqui, ó. Quando eu represento. O que representa aqui, ó? É, perdeu mesmo, perdeu. Ela tá com inveja de jogos, tá? Vamos lá. Esse aqui, ó. Quando eu quero representar essa distância aqui, ó. Eu chamo ela de quê? Essa minha distância. Aqui, ó. Alguém sabe? A pergunta ficou um pouco vaga. Se concentre na aula. Hein? Quando eu quero representar essa minha distância aqui, ó. Essa minha distância aqui, ó. Alguém sabe o nome que eu dou a isso? Menor ideia? A metade da. Arco, perfeito, Laura, perfeito. Arco, maravilha. É metade da forma do perímetro, pois é. Arco, arco, certo? Qualquer ponto, ó, qualquer segmento qualquer pedaço aqui que eu trago para cá, a gente chama ele de arco, certo? Arco. Lembra do arco e flecha, né? Ó? Lembra do arco e flecha. Do arco e flecha. Isso aqui é um arco, tá vendo? É um arco de circunferência, arco, certo? Para não falar pedaço, para não falar que é um pedaço do perímetro, chama de arco, certo? Então, e eu represento ele dessa forma. Deixa eu até voltar aqui. Pronto. Ó, dessa forma, um AB com um arquinho em cima. Então, vamos seguir de. Beleza? Olha aí. Olha aí. O que é o EF? EF ninguém vai saber. Meu EF, esse meu segmento aqui, ó. Esse meu segmentinho aqui. Segmento de raio. Hum, Tem um nome específico. Não deixa de ser um segmento de raio, mas nesse ponto todos são, né? Todos são segmentos de raio. O nome disso daí é flecha. É flecha. Flecha. Criativo, né? É muito fofo, né? Muito fofinho. Flecha. Flecha, nunca dá brecha. Próprio. F igual a flecha. Agora não esqueça. A definição de flecha, né? Creio eu, assim, pelo que eu me recordo, a definição de flecha é o que faz 90 graus com uma corda, certo? Uma corda. Tem que fazer 90 graus com corda, certo? E, assim, faz mais sentido isso. Aquilo entre EF era um risco com a luz 90 graus. Achei que era um H. Não, não é um H, não. É uma quininha, né? É, ele não se deu muito bem, não. EF é flash. Vamos lá. Essa minha reta R, cadê a minha reta R? Essa minha reta R aqui, ó.
Ela não é uma reta o quê? É bem fácil, né? Não é bem fácil, né? Mas assim, é bem exterior. Perfeito, perfeito. Reta exterior. Minha reta R. Eu vou chamar ela de. Eu vou fazer esse Rzinho aqui, mas eu não denominei raio, então. R é igual a reta exterior. Reta exterior. A minha reta T, como é que eu chamo ela? Essa minha reta T aqui, ó. Tangente, maravilha. Tangente. A minha reta S. Essa minha reta S bem aqui. Eu chamo ela de quê? Secante. Perfeito. Vou botar aqui. S igual secante. Esses são, em específicos, né? Assim, especificamente, os elementos mais notáveis de um círculo, tá? S igual a secante. Observações, né? Vamos às observações. Observações. OBS. OBS. O raio, né? Ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito, muito importante. Muito importante. O raio. Eu posso até falar assim, ó. A reta tangente é sempre perpendicular. Perpendicular ao raio que toca seu ponto de tangência. Como assim? Como assim? Desenhar aqui rapidinho, tá? Fazer desenho aqui pra vocês. Ó, fazer. Ó. Esse aqui é o meu centro. Esse aqui é o meu ponto de tangência, certo? Esse aqui é o meu ponto de tangência. A reta, o que é que essa observação está querendo dizer para a gente? A reta tangente, ela é sempre perpendicular ao raio que toca, né, ó, que toca o ponto de tangência. Então, se esse ponto aqui é o ponto P, esse ponto P, ele é um ponto de perpendicular, eu não sei se posso falar isso, né, mas ele é o ponto que determina a perpendicularidade da minha reta tangente com o raio, certo? Minha reta tangente com o raio. Vou chamar de P, vou chamar de O. Certo? E esse aqui vai ser a minha reta, eu vou chamar ela reta T, reta tangente. OP é perpendicular, olha o símbolo de perpendicularismo, é perpendicular a T. Beleza? Isso aqui, gente, é muito, 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 muito importante. Muito, muito importante mesmo. Certo? Essa foi a primeira observação. Segunda observação. Segunda observação. Vou desenhar aqui o círculo, vou precisar. Eu vou primeiro fazer a observação, depois eu desenho. OBS. Ó, quando a gente passa, quando eu tenho. Eu vou desenhar primeiro, vou ter que desenhar, porque senão vai ficar muito abstrato. Deixa eu desenhar primeiro. Eu vou desenhar aqui embaixo. Sim, ponto aqui. Aí eu vou pegar esse ponto pra cá.
Não, cara, eu não quero que você. Meu Deus. Peraí, pronto, já sei. Já sei. Pronto, aí. A tecnologia não vai me vencer hoje. A tecnologia não vai me vencer hoje. Ó, ó, centro. Vamos lá, hein, gente, ó. Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Quem você acredita nisso? Deixa quieto, deixa quieto. Vai chegar. Chegar. Vai chegar a hora que ela vai receber o tapa na cara. Ó, esse ângulo aqui, ó. Quanto é que vale esse ângulo aqui? Quanto é que vale esse ângulo aqui? Esses ângulos aqui. Ah, quanto é que vale esses ângulos aí? Que a gente acabou de falar na observação? 90 graus. Perfeito. Perfeito. 90 graus. Essas retas, elas são tangentes, ó. Tangentes em um ponto só. E esses aqui são os raios, ó. Certo? Esses aqui são os raios. Então, esse aqui é 90 graus. Beleza. O que eu quero falar? Isso aqui é só para testar vocês, certo? Isso aqui é só para testar se vocês estão ligados. Mandou bem do contra. 90 graus. Certo? 90 graus. O que essa observação ela quer dizer para a gente, ó? O que essa observação está querendo falar para a gente, ó? Quando a gente traça, né, através de um ponto exterior, esse ponto exterior eu vou chamar de ponto P, chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B, chamar isso aqui de O. Pode vir, Enem. Pode botar só para observação 1 para poder printar? Posso sim, ó. Aqui, ó. Posso fazer assim. Quando você disser que tá tudo certo, você pode ser, tá? Pronto? Maravilha. De nada. Ó, o que essa observação quer dizer pra gente? Eu vou até diminuir aqui isso aqui, que eu vou precisar de espaço para copiar. Ó, quando nós traçamos por um ponto exterior duas tangentes a uma mesma circunferência, os segmentos entre o ponto exterior e os pontos de tangência, ou seja, os segmentos, ou o segmento, né? Segmentos compreendidos entre o ponto exterior e o ponto de tangência, os pontos de tangência são congruentes, certo? São congruentes. Guilherme, como assim eles são congruentes? Como assim? Como é que eu consigo demonstrar isso aqui, ó? E o que é que isso quer dizer? Bom, traçando, vou até copiar aqui, traçando duas retas tangentes a uma circunferência em comum, os lados, né, os segmentos. Eita, meu Deus, peraí, traçando, né? Ah, ninguém pra falar, né? Ninguém pra falar. Traçando duas retas tangentes a uma circunferência em comum, meu Deus, U, M, U, M. Uma circunferência comum, os segmentos entre os pontos de tangência e
e ponto externo são iguais. Vamos lá, gente, né? Vamos lá. O que eu quero falar com isso aqui? O que eu quero falar com isso aqui, né? Ficou torto, tal, ficou feio, mas ignorem isso, certo? Ignorem isso, ficou torto, ficou feio. Você tem um ponto e dois não. Hã? Entendi nada. Entendi nada. Dois n trançando. Nossa, pronto. Ótimo. Muitíssimo obrigado. Ela porque falou assim, dois n aí eu. E dois não, eu não entendi nada. Depois ele reclama como é que é? Que não corrigiu. Não, eu agradeço. Muitíssimo obrigado, na verdade. Muitíssimo obrigado. Ó, o que isso quer dizer, ó? O que isso quer dizer? Esses segmentos aqui, ó, esses segmentos, AP é igual a PB. Ou BP, tanto faz. É, domingo tu leva o teu. Ela não veio domingo, ela tá toda ousada, né? Faltou domingo. Beleza, gente? Beleza? Tem como demonstrar isso, tal, tem como, é por congruência, né? Ó, que é alfa, que é alfa, que é 90, que é beta, que é beta. Os caras são moleque. Não, beleza? Tem como demonstrar isso por congruência e tal. Mas, ou seja, a grande, ó, PB igual a PA. Opa, P- PA. Essa aqui é a nossa boa informação, certo? Essa aqui é a nossa boa informação. Essa é a boa informação. Essa é a segunda observação. Todo mundo de boa até agora, né? Todo mundo tranquilo até agora e tal. Bora continuar. Observação número 3. OBS. Quem foi que pediu na última vez para poder copiar? Clarinha. Clarinha quer tirar print? Tirar print aí? Alguém vai querer tirar print? Não, não? Tranquilo, então. Maravilha. Terceira observação. Ó, cordas paralelas. Nossa, isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte. Cordas paralelas determinam é, de um círculo, né? Isso aqui eu vou interpreta que isso é sempre um círculo. Determinam arcos congruentes. Arcos congruentes. Essa aqui é a figura. Vou pegar aqui um assim e um assim. Eles não têm que ficar tão iguais, não, tá? Deixa eu fazer melhor. Fazer tipo uma corda aqui. E essa corda aqui, ela é tipo. Assim, aqui, assim. Elas não estão paralelas, né? Fique paralelo. Pronto. Ó, AB, eu vou chamar isso aqui de AB, CD, certo? Quando corda é quando uma reta toca em dois pontos, qual a definição? Ah, a definição de corda é um segmento, né? A definição de corda é um segmento interno ao círculo, né, ou à circunferência, círculo, que o toca
entre dois pontos. Certo? É interno. Por exemplo, aqui, ó, a diferença de uma corda para uma reta secante é que a secante ela passa reto, entendeu? Ela passa reto. A corda ela fica limitada, né? Essa é a melhor forma. A corda é limitada pela circunferência, certo? Então, é um segmento limitado pela circunferência. Posso falar dessa forma. Beleza? Então, aqui, ó, o que é que essas cordas paralelas determinam arcos congruentes? Como assim determinam arcos congruentes? Vamos lá. Esse, ó, AB, essa é a nossa proposição é essa, ó. AB é paralela a CD. Paralelo, tá? A gente representa paralelismo dessa forma. Paralelo. Elas são paralelas. Né, isso aqui implica, né, que AC é igual a BD. Arcos, tá? Arcos. AC, ou seja, esse arcozinho aqui, arquinho, né, quando ficar feio, esse arquinho aqui é igual àquele, né? AC igual a BD. Gente, percebam, tá? Percebam, por favor, notem isso, né? É importantíssimo reparar que essa minha reta aqui, ó, essa minha afirmativa, ela não tem contrapositiva. A negativa dela não é verdadeira. Nem sempre é verdadeira. Como assim, Guilherme? A negativa dela nem sempre é verdadeira? Se A. Sabe aquela coisa da tabela verdade? Vocês lembram disso? Caiu, né? A implica B? Vocês lembram disso? Se A implica B, não A implica não B, isso aqui é verdade? Não, né? Não é tão reto assim isso aqui, né? Não é tão reto isso aqui. Fake, né? O que eu quero falar, o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero falar com isso pra vocês? Eu não faço ideia do que você tá falando. Ah, tá. É umas coisas de tabela verdade. Pesquisa lá depois, tabela verdade aqui, ó. Tabela. Escreve aqui, né, uma coisa no chat. Tabela verdade. Ou contrapositiva, acho que é assim, né? Da lógica. Acho que pode ser assim também. É a contrapositiva da lógica. É algumas coisas de afirmativas. Aí, tá aí, ó. Certo? É o que o do contra falou aqui, ó. O que ele mandou. O que é que ele tá querendo dizer aqui pra gente, ó? Se P, se P implica aqui, né? Se P implica aqui, não necessariamente não P implica não Q. Certo? Aqui ele tá falando aqui, ó. Nessas linhas aqui de baixo. É porque a tabela, quando você escreve assim, ela fica um pouco confusa de entender. Ela fica um pouco confusa. Certo? Mas a verdade é que se ele está tratando de afirmativas verdadeiras. Se Q é verdadeiro e P é verdadeiro, então o P implica que é verdadeiro. Certo? Se o P implica. Enfim, se eu for parar para explicar isso, vai demorar muito tempo. É uma aula inteira para explicar isso aí. Nem um bom tempo. Mas o que eu quero falar para vocês é aqui, ó. Arcos iguais, eles nem sempre determinam retas paralelas. Beleza? Não determinam. Vou pegar aqui um contra-exemplo. Se eu pegar uma circunferência e pegar esses dois arcos aqui, ó. Por exemplo, esses dois arcos aqui, arcos consecutivos, vocês percebem que a corda formada por eles não é paralela? As cordas não são paralelas, ó. Essa corda aqui, ela não é paralela a essa. É isso que eu quero falar para vocês. Se as cordas são paralelas, os arcos, né? Os arcos aqui, eles são iguais. Mas não é porque são arcos iguais que as cordas que as formam, né? Que formam esses arcos são paralelas. É isso que eu quero falar. A volta não funciona, certo? A afirmativa ela só segue esse sentido aqui, ó. Ela não volta, certo? A afirmativa só segue esse sentido. E na geometria, né? Na geometria, poucas coisas, assim, acho que poucas coisas não voltam, certo? Quase tudo volta. Quase tudo volta. Quase toda a tabela, enfim, enfim. Certo? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida?
Nop, maravilha. Tudo certo. Bora lá, continua então. Certo, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre ângulos, aí o negócio vai ficar esquisito. Certo, vai ficar esquisito, esquisito. Vamos agora ao teorema de Pitot. Teorema de Pitot. Certo? Ainda não, ainda não. Ângulos, não começou ângulos ainda não, mas vai começar. Vai começar, certo? O teorema de Pitot diz o quê? Certo? Abre aspas. Abre aspas. Em todo quadrilátero inscritível, em todo quadrilátero inscritível, a soma dos lados opostos a soma dos lados opostos é sempre igual à soma dos outros dois. Como assim? Vou desenhar aqui para vocês, tá? Pronto, eu vou explicar isso também. Vou explicar isso também. Melhor fazer. Não, fazer o círculo primeiro. Nossa, mas eu também quis muito, né? Ó, ele não era círculo, virou bagunça. Ó, se liga. Isso, se acalme, tá? Se acalme. O que é um quadrilátero inscritível? O que é um polígono inscritível? Um polígono inscritível, certo? Aqui, ó. Inscritível é aquele onde você pode, né? Aquele onde. Como é que eu posso falar? Aquele que pode ser inscrito, que pode. O que se pode escrever uma circunferência dentro. Essa é a melhor explicativa que eu posso dar para vocês, certo? É aquele que você pode inscrever uma circunferência. Ou seja, possui uma circunferência interna. Mas todos não funcionam? Todos os quadriláteros não são inscritíveis? Não, não são. Nem todos. Certo? Nem todos. Quando é que os quadriláteros são inscritíveis? Quando a soma dos ângulos opostos formam 180 graus. Certo? Esse é o critério de inscritibilidade. Né? Eu posso falar dessa forma. Né? Critério, deixa eu ver se é isso mesmo, de inscritibilidade. Isso é assim que escreve. Habilidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Opa, de quadriláteros. É porque aqui apareceu para se candidatar um cargo, né? Exato. Certo? Um cargo. A soma dos ângulos opostos tem que ser, deve ser, 180 graus. Maravilha? A, ó, aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a soma dos ângulos opostos é sempre a mesma. O que isso quer dizer? Se eu pegar esse lado oposto aqui, ó, esses dois lados opostos e somar, ele é exatamente essa soma aqui. Deixa eu escrever isso de uma forma melhor. Se eu pegar AB, segmento AB, mais o segmento CD, ele é igual ao segmento BC, mais o segmento CA. Opa, CA não, DA.
É isso que ele está querendo dizer. Esse é o teorema de Pitot, certo? É o teorema de Pitot. A soma dos lados opostos é constante. Constante. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de métrica, certo? Isso aqui é a métrica que a gente está tomando aqui. Constante. Então vai bem teorema de Tales. É quase, né? Parece um pouco, assim, uma constante de proporcionalidade, né, tal. Mas aqui tem mais a ver com... Não, é uma boa. É uma boa. Mas sabe por quê, ó? Se a gente pegar, ó, se você pegar esse aqui, ó, é o OBS1, pega o OBS não, pega o OBS2, certo? Pega a segunda observação e traz para cá, vocês percebem que esse lado aqui, ó, é igual a esse ponto de tangência, né? Os pontos de tangência. Os segmentos formados pelo ponto de tangência e um ponto externo, eles não são iguais. Então, esse lado é igual a esse. Esse ladinho aqui é igual a esse ladinho aqui. Esse ladinho aqui, ó, é igual a esse. E esse aqui, ó, é igual a esse. Entendem? Beleza? Ok? Aí, se você for somar tudo, ó, por exemplo, se você for somar tudo, esse lado aqui com esse lado que é oposto a ele, é um tracinho, mais a cobrinha, mais os dois tracinhos, mais os três tracinhos, né? Essa é a soma. Se eu for pegar para cá, ó, é a mesma coisa. É um tracinho, mais dois tracinhos, mais três tracinhos, mais a cobrinha. Entendeu? Acabei de demonstrar para vocês que é a mesma coisa. A partir da observação 2. A partir da observação 2. Entenderam? Conseguiram entender assim que foi que eu fiz? Foi só uma demonstração rápida para mostrar para vocês que realmente é igual, né? Os ângulos são iguais. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito, muito forte. Muito, muito forte mesmo. É, tudo até agora que é essencial, assim, é imprescindível. Você tem que ter isso bem claro, certo? Tem que ter isso bem claro. Eu odeio geometria. É isso mesmo. Começa assim mesmo. Começa assim mesmo. E a gente nem começou ângulos ainda, tá, gente? Nós nem começamos ângulos. Isso aqui não tem nem o que pensar muito, certo? Isso aqui nem tem o que pensar muito. Isso aqui são as definições. São as definições. Quando começar ângulo, que é agora, vai ficar pesado. Tanto que essa aula aqui, ela vai ser bem teórica, né? Bem, bem teórica. Porque essas definições que a gente deu até agora, elas não resolvem muita coisa, não, tá? Elas não resolvem muita coisa, não. Quando a gente só começa a resolver tudo de circunferência, quando, assim, isso aqui, ó, o OBS2, esse OBS aqui era o mais importante de todos, até agora. Se você não entendeu nada até agora e entendeu isso, tá, tá bem ainda, entendeu? Se você não entendeu nada, entendeu esse OBS2 aqui, tá ótimo. Muita coisa cai dele, muita, muita, muita coisa cai dele. Muita, muita coisa mesmo. Muita, muita coisa. Certo? Muita, muita coisa mesmo. Então, vamos. As informações aqui são importantes, são muito importantes. Mas vamos nos concentrar nisso daqui, ó, porque em termos práticos, isso aqui cai muito, muito, muito mesmo. Se a questão ali, você está estudando circunferência, se você não faz uma questão resolvendo isso aqui, não fez questão suficiente. Porque tem muita questão sobre isso. Muitas, muitas questões mesmo. Certo? Muitas, muitas mesmo. Mas vamos aos ângulos. Vamos aos ângulos. Certo? Vamos aos ângulos. 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 Vamos lá. Primeiro ponto é o ângulo central. O ângulo central. Opa. O que é esse ângulo central? Vou fazer a primeira definição dele, né, que é melhor. O ângulo central. Ele é o ângulo, certo? Definição de ângulo central. Ele é o ângulo cujo vértice é o centro do círculo. Pronto. Então é o ângulo cujo vértice
É no centro do círculo. Ah, é, pois é. Pois é. Ângulo central é o ângulo cujo vértice é o centro do círculo, certo? Beleza? A medida, né? A medida, sua medida, se essa é maiúsculo, né? Sua medida é igual à medida do arco compreendido entre os lados do ângulo que são dois raios. Compreendido entre os lados do ângulo que são dois raios. Vamos lá, não se assustem, tá? Não se assustem. Dois. Vamos lá. Ponto aqui, centro, certo? Traço os raios, marco esse ângulo, ponto A. B. Pronto. Obrigado. Pronto. Acabou. Definição de ângulo central. Qual é que é o ângulo central? A alfa é igual ao arco AB. Alfa é igual ao arco AB. Certo? É, a definição parece muito abstrata, mas isso daqui é o ângulo central, certo? Qual é a grande... Como é que a gente define ângulo central? Né? Quais são as características para a gente identificar de cara? O vértice dele é o centro? Quase com certeza vai ser ângulo central. Quase com certeza vai ser ângulo central, certo? De cara a gente já consegue ter isso aí. Beleza? De cara. Tá no ponto do centro? Tá. Ele tá aqui, ó, com os outros pontos que formam ele. Na circunferência, tá? É ângulo central. É ângulo central. Beleza? Certo? Tá com ângulo centro e tem raio, é formado por dois raios, é ângulo central. É ângulo central. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto? Alguém tem alguma dúvida? Não, não? Podem perguntar, gente, sem problema. Sem problema se vocês perguntarem. Vamos continuar, então. O que é um ângulo inscrito? Esse aqui é um ângulo central. Vamos ao ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Vou desenhar aqui. Acho que vou desenhar. Acho que vou desenhar aqui embaixo. Sim. Não, vou ter que desenhar maior. Tem que desenhar maior. Ponto do centro. Se tivesse seguido o caminho. Ó, volta para tirar print, volta. Aqui, ó. Se tivesse seguido o caminhozinho do B, continuaria sendo central? Tipo assim, ó. Ou, na verdade, assim, ó. Por exemplo, veio daqui pra cá. E aí passa pra cá. Daqui pra cá. É isso a pergunta do contra? Não? Qual a pergunta? Desculpa, não entendi. Tipo, da reta B pro centro. Do ponto B, né? Assim, ó. Pra cá? Ah, seria. Seria. Mas aqui, ó, nesse caso aqui, ó, qual seria o ângulo? Seria esse ângulo aqui, ó, tá vendo, ó? Seria o diâmetro, né? Seria o diâmetro.
também é ângulo central. Cara, a definição de ângulo central sempre não se apega a valores, certo? Não se apega a valores. É formado por dois raios. Ó, é formado por dois raios. Aqui é raio, aqui é raio. É formado por dois raios e tá no ponto tá no centro, é ângulo central. É formado por dois raios, tá no centro, é ângulo central. Essa é a definição dele, entendeu? Essa é a definição dele, ó. Vou dar aqui mais exemplos para vocês. Ó, se passa para cá, ó, se é um ângulo assim, isso aqui tudo, isso aqui é ângulo central? É formado por raio e tá no centro. Se eu pegar, por exemplo, isso daqui, ó, esse ângulo aqui é ângulo central? É ângulo central. Formado por dois raios, raio, raio, e tá no centro. Parece um Pokébola, né? Vamos lá, mais um aqui. Se eu pegar isso aqui, ó, isso aqui é ângulo central? É ângulo central. É formado por raios, né? É formado por raios e o vértice está no centro. Pronto, acabou. Pode ser qualquer medida. Qualquer medida. Qualquer medida. Beleza? Vamos agora para ver o ângulo inscrito. Isso aqui, gente, atenção, tá? Isso aqui é muito importante. Muito, muito importante. Muito, muito importante. A, B, C. Aí eu não vou fazer isso aqui assim. Vou fazer um pontilhadinho aqui. Boa. Ó, vamos lá, atenção, tá? Peraí, deixa eu pegar mais isso aqui. Muitíssima, muitíssima atenção. Muitíssima atenção. Tem que fazer esse prolongamento. Muita, muita atenção. Ó, esse meu ângulo aqui, ó. Esses meus ângulos aqui, ó. Ângulo inscrito, tá? Ângulo inscrito. Esses meus ângulos aqui, eu vou até marcar de cores diferentes. E esse grandão aqui, ó. Esse todo. Sim, certo? Esse daqui, eu vou marcar de preto. Esse daqui, peraí. Sim. E esse daqui eu vou marcar de vermelho. Certo? Ó, olha lá. Esse meu ângulo aqui em preto, bem aqui, eu vou chamar ele de X. Esse meu ângulo aqui em vermelho, eu vou chamar ele de Y. Certo? X e Y. Esses, ó, o que é que diz o ângulo inscrito? Qual a definição de ângulo inscrito? Ele é o ângulo, certo? Aqui eu posso escrever, mas eu quero primeiro falar para vocês. Um ângulo inscrito, ele é um ângulo onde o vértice está na circunferência e os seus lados são duas cordas. Seus lados são duas cordas. Ou seja, ó, vértices, vértice na circunferência e lados são cordas. Certo? Lados são cordas. Ó, corda AB, né? Ó, todo mundo aqui, ó, corda AB, corda AC. Corda AB, corda AC. Certo? Todo esse todo esse meu ângulo aqui em azul, opa, vai pedir para instalar o software. Todo esse meu ângulo aqui em azul, ele é chamado de alfa. Alfa. Definição, gente, isso aqui é definição, certo? Definição. Definição. Certo? Definição. A medida de um ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central correspondente a ele.
Como assim correspondente? Vamos lá. Vocês conseguem ver, gente, ó, que esse meu arco aqui, ó, esse meu arco aqui, este meu arco aqui, ele é tanto, ele é tanto pego, né? Ele é tanto descrito por esse ângulo aqui, alfa, quanto esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que esse arco, ele é tanto por conta desse ponto, né? Os pontos B e C desse meu ABC, quanto também desse meu ponto central, meu ponto central aqui, ó. Vocês conseguem perceber que eles marcam, eles olham, né? Eles estão olhando. Se eu desenhar um olhinho aqui, eita, ficou feio. Um olhinho aqui, eles estão olhando para o mesmo canto, certo? Eles estão olhando para o mesmo canto. Então, eles correspondem ao mesmo arco de circunferência. Qual a definição? Qual que é a definição? Vou botar um pouco mais aqui. Pronto. Qual que é a definição? Este meu ângulo inscrito, alfa, né, que a gente chama de alfa, ele é metade do ângulo central. Então, todo esse ângulo aqui, ó, todo esse ângulo aqui, todo esse ângulo aqui, ele vale 2 alfa. Beleza? Guilherme, como assim? Como assim isso aqui vale 2 alfa? Vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar uma circunferência, aqui, marcar um ponto, né, um ângulo, cujos vértices estão na circunferência, e marcar isso aqui, esse meu ângulo aqui, ó, se esse meu ângulo aqui for, por exemplo, 40, esse meu ângulo aqui ele é 80. Se esse meu ângulo aqui for 50, esse meu ângulo aqui é 25. Se esse meu ângulo aqui for 120, esse meu ângulo aqui ele é de 60. Sempre, isso sempre, sempre acontece. Sempre acontece. Se eu traçar uma reta, né, um segmento que está marcado pela pontilhada, entre os meus pontos A e O, essa minha reta ela é bissetriz. Certo? Não necessariamente bissetriz, desculpa, não necessariamente bissetriz. Mas essa minha reta, ela reparte para cá. Ó. Então, por exemplo, se aqui vale x, esse ângulozinho aqui, ó, essa metade daqui, essa metade vale 2x. Essa metade aqui, ela vale 2y. Certo? Não necessariamente é bissetriz, mas parte igual, entendeu? Não são duas medidas iguais, mas reparte igual. Entendeu? A proporção se mantém. Né? Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Muito, muito importante. Vou botar aqui 2 alfa. 2 alfa. Ó, é o vértice na circunferência, é igual, opa, a metade do ângulo, a metade do arco, né? Só confirmando, vai dobrar porque a distância para o arco passa de 2 raios, o diâmetro do círculo, para apenas um raio. Não, assim, não é bem essa o motivo do porquê dobra, sabe? Não é bem isso o motivo do porquê dobra. Tem como a gente provar por que que dobra. Tem como a gente provar por que que dobra. Certo? Tem como a gente fazer isso. Tem como nós fazermos isso. Mas não é porque a distância para o arco ela passa de um raio para 2 raios. Certo? Não é. Assim,
pode ter alguma coisa a ver, sabe? A demonstração que eu sei fazer não envolve muito bem a distância, não. Mas foi uma boa observação, né? Ó, aqui pra cá vale R, né? Daqui pra cá é 2R. Aí tá duas vezes mais distância do raio, do arco, né? É uma boa observação. É uma boa observação. E tem, assim, tem algo a ver, na verdade. Tem algo a ver, sim. É uma boa observação. É uma ótima observação. Tem a ver, sim. Tem a ver, sim, com relação a essa distância. Certo? Tem a ver com essa distância. Nossa. Gui, você pode fazer a demonstração? Cara, posso. Posso. Só um pouco do escopo, mas eu posso fazer. Né? Posso fazer. Assim, se vocês querem que eu faça a demonstração? Vai fugir um pouco. Entendeu? Foge um pouco. Ou continuo. Aí eu posso fazer depois pra você, Rafa. Eu prefiro continuar, entendeu? Mas a gente tem que completar esse triângulo, entendeu? Marca os ângulos, marca os ângulos e faz por ângulo externo, entendeu? A gente faz isso aqui por ângulo externo. Tem como fazer isso aqui por ângulo externo. Pronto. É porque, assim, daria pra fazer, mas dá pra fazer, não chega a ser tão difícil não, mas não é o objetivo de agora, entendeu? Posso aqui, ó, assim, né? A anotação ficou um pouco porca, né, mas pra gente também não perder muito tempo. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, vai, vamos pegar aqui um exemplo. Pegar um exemplo. Posso tirar daqui já? Posso? Posso tirar dessa parte? Ficou bonitinho o desenho, né? Ficou legalzinho. Deixa eu deixar. Esse aqui vale 2 alfa. Ficou bonitinho. Posso? Maravilha. Vamos lá. Exemplo, né? Vamos fazer uma questão de exemplo pra gente não ficar tão fantasioso. Exemplos. Ah, pega uma circunferência, vou dar um zoom aqui, tá? Vou dar um zoomzinho aqui. Aqui é o centro. Bom, vamos lá. Aqui, gente, ó, vale 70 graus. Qual é a medida do arco AB? Qual é a medida do arco AB? Do arco. Em graus, tá? Em graus, por favor. Uhum. Igual. Exato. 70. 70 graus. Ó, 70 graus. Só é metade do conta, só é metade. Exato, só é metade se for o ângulo inscrito. Qual a definição de ângulo inscrito? As suas. Isso. Só é ângulo. Isso aqui é ângulo central. Entendeu? Isso aqui é ângulo central. Entendeu? A medida dele é igual à do arco. Igual. Certo? Igual à do arco. A do ângulo só seria metade se fosse inscrito. Qual é a definição de ângulo inscrito? Deixa eu até botar pra cá. O que é um ângulo inscrito? É um ângulo. Ó, pra cá. O ângulo inscrito, ele só é metade aqui, seria 35, entendeu? Porque ele é formado por cordas e não pelo raio, é formado por cordas. O ângulo central é sempre formado por raios e o seu vértice está no centro. O ângulo inscrito ele é formado por cordas e seu vértice está na circunferência. Certo? O seu vértice está na circunferência. Maravilha. B.
centro. É... ai, ó, aqui é o ponto O. Ó, aqui, ó. Esse arco aqui vale 100 graus, tá? Vou chamar esse aqui de A, B, C. O AB vale 100 graus. O CB vale 200 graus. Eu quero saber quanto é que vale esse grau aqui, ó. Essa marcação aqui, ó. Quanto é que vale esse ângulozinho X aqui? 60. 60. Por quê, né? Assim, eu não falei, né, gente, mas eu subentendi que todos estavam a par, que a soma do ângulo, né, total, a soma do ângulo central, total, de uma circunferência é 360, né? Acho que não precisava falar, não. Mas é 60 porque, ó, 100. Esse arco aqui, ó, esse arco aqui, esse arco aqui, vamos ver se é isso mesmo, né, ó. 60, né? Esse aqui, isso daqui vale X, ó. Isso daqui vale X mesmo? Assim, é pra valer 60, certo? É pra valer 60. É porque eu quero extrair mais informações de vocês. É pra valer 60, com certeza. Vale. Eu quero tirar mais informações de vocês. Quero tirar mais informações de vocês. E se ele tivesse assim, ó? Quanto é que vale? Quanto é que valeria esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo central aqui, quanto é que ele vale? 130. Mas isso aqui é que entra um pouco da nossa contradição, né? Aí é que entra um pouco da nossa contradição. Esse aqui não é ângulo escrito? Isso aqui não é ângulo escrito? Né? Olha que loucura. Entra um pouco em contradição do que a gente tá vendo, não é? Entra um pouco em contradição. Porque o ângulo escrito não é metade do arco? Pois é. Então, na verdade, esse x aí, ele é 60? 30, né? 30. Isso aí, 30. Entendeu? Certo? Olha como é capcioso, né? Olha só como é capcioso isso daí. Olha como se a gente não pensar bem, se a gente não ficar bem atento, deixa escapar. Não é porque aqui é 60, não é porque esse arco aqui ele é 60, que esse meu ângulo aqui ele tem que ser 60, não, gente. Certo? Não é porque esse arco ele é de 60, não. O ângulo só é igual ao arco, esse ângulo só é igual ao arco se for central, não é? Só é igual ao arco se for central. Então aqui é 60, esse meu arco aqui ele é 60, porque ele corresponde a esse ângulo de 60. Mas esse bem aqui, ó, é 30. Entenderam? Esse ângulo bem aqui é 30. Conseguiram entender, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar isso? Todo mundo conseguiu entender? Essa questão é bem, né, capciosa, bem pegadinhazinha. Sim, é isso. Certo? É isso. Vamos lá, mais um, tá? Mais um aqui. C. Ó. É de acordo com a explicação do alfa que você explicou antes, dessa aqui, ó, desse daqui, alfa e 2 alfa, exatamente. Exatamente. Entendeu? Bem aqui, ó, qual é a definição? Ó, deixa eu voltar um pouco aqui, vai. Pra não, bem aqui. Deixa eu deixar a imagem um pouco mais limpa. Bem aqui, certo?
bem aqui. Esse ângulo aqui, ó. O que a gente tem? Quais são as informações que a gente consegue tirar dele? O vértice dele está na circunferência e ele é formado por duas cordas. Esse ângulo ele é chamado de quê? Qual é o nome que a gente dá para esse ângulo? Ele é formado, o vértice dele está na circunferência e ele é formado por duas cordas. Qual é o nome dele? Né? Qual é a definição dele? A definição dele chama ele de quê? Ângulo inscrito. Então, o meu ângulo B, ele é inscrito. Qual a definição do ângulo B? Qual a definição do ângulo inscrito? Ele é metade, né? Metade do ângulo central, não é? Metade do ângulo central. Qual é o ângulo central? Ora, é o que forma pelo centro e é formado pelo o vértice no centro e dois raios. Então, vou traçar dois raios aqui. Vou desenhar esses raios vermelhos. Sim. Metade do ângulo central. Então, aqui, ó, vale o quê? 2x. Entenderam? 2x. Só que a gente sabe que aqui, né, ó, aqui esse arco aqui, ele precisa ser o quê? 60. Para completar os 360, né? 60. Ou seja, 2x igual a 60. X é igual a 30. Logo, né? 2 pontos. X igual a 30. Beleza? Todo mundo entendeu agora? Todo mundo de boa? Quase parece uma matéria legal. Pois é, né? Quase. Tá enganando. Tô inventando, assim, tô... Como é que fala? Tô enganando vocês direitinho. Certo. Vamos lá. Fazer a circunferência. Fazer a circunferência. Assim. Assim. Né? Ângulo central. Ó. Esse ângulo aqui, ó, vale... É, esse ângulo aqui vale x. Certo? Esse aqui vale x. Esse arco vale 30 graus. 30 graus. Quanto é que vale x, gente? Quanto é que vale x? 15. Vamos ver se é verdade? Alguém tem alguma resposta diferente? Alguém tem alguma resposta diferente? Detalhe, né? Ó, aqui vale 42 graus. Esse ângulo aqui, ó. Esse arco, na verdade, esse arco aqui de cima, ó, esse arco aqui, vale 42 graus. E aí, alguma coisa muda pra vocês? Alguma coisa muda? Muda ou não muda? Não era pra mudar, né? Pois é, assim, esse exemplo ele não é bom, né? É porque eu não expliquei isso. Aí foi mais erro meu, mas eu não expliquei isso. Teria que explicar, mas para explicar isso eu teria que dar um monte de coisa. É porque isso aqui é um ângulo excêntrico interior, foi mal. Assim, não deveria mudar, mas é porque é legal, essa parte é muito legal, entendeu? Essa parte é muito legal. Mas vocês estão corretos, certo? É porque essa questão realmente eu não expliquei, certo? Eu não expliquei pra vocês. Eu achei que eu tinha explicado, eu acabei de dar uma olhadinha aqui
no que eu tinha passado, mas não tinha explicado, certo? Tem como resolver ela, né? Pegadinha. Não, foi erro meu. É porque, assim, é muito, assim, circunferência é muita coisa, velho. Muita coisa. A gente não viu metade ainda, vocês sabem, né? Tipo, a gente não viu metade ainda de tudo que tinha pra ver de circunferências. Que, assim, mas é do tudo mesmo, né? Esse aqui é de tudo mesmo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Eu vou chorar. Não, mas assim, cara, ó, eu falei que não chegou na metade pra gente ver tudo mesmo. Tipo, por exemplo, a gente vai ver, se for considerar tudo, a gente vai ver posições relativas entre duas circunferências, entendeu? Aí, posições relativas, cara, assim, eu não vou dizer que foge do escopo, não, sabe? Porque ainda cai muito. Mas é mais puxado, certo? Porque aí tem a ver com distâncias, cara. Aí entra numa parte de inequações e tal. Fica um pouco mais abstrato, né? Fica um pouco mais abstrato. Distância entre centros, tipo, você tem uma circunferência assim, ó, e uma circunferência assim, aí você calcula a distância entre os centros, entendeu? Tem umas. Assim, circunferência é muita coisa, mas a gente não precisa ver tudo, entendeu? Se a gente excluir essa parte de posições relativas, a gente já viu quase tudo. A gente falta uns três tópicozinhos. Entre ponto e reta. Pois é. Tangentes interiores, exteriores. Aí, nossa, tem um teorema aqui, ó. Produtos das diagonais é igual à soma dos produtos dos lados opostos. Teorema de Parco. Eu nunca usei teorema de Parco pra nada. Não vou mentir. Não vou mentir pra vocês. Eu nunca usei o teorema de Parco. E Parco, ó, o nome do cara. Risada maléfica. Foi mal. Certo? Mas assim, por hoje, a teoria que eu dei e esses exemplos, eles deram um clareado legal, né? Pra vocês, eu acho. Deram pra dar uma clareada legal, eu acho. Né? Deu pra introduzir